Graça e paz. Projeto Semear vem até você para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O tema que abordaremos será o agir de Satanás neste mundo. A esfera espiritual do mundo físico, palpável, está sob o domínio do mal. E Satanás representa-o, seguido pelos demônios. Queridos, amados do Senhor, infelizmente, a esfera espiritual, o mundo espiritual está sendo governado, está sob o domínio de Satanás. O próprio Jesus reconheceu o seu domínio, reconheceu a autoridade de Satanás, esta autoridade maligna, quando diz lá no livro de João, o Evangelho de João, abra aí a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 16, versículo do 7 ao 11, nós vamos ver aí Jesus reconhecendo, Jesus falando sobre esta autoridade de Satanás sobre o mundo espiritual, este mundo espiritual o qual vivemos. E diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo, Jesus reconhece aqui a autoridade de Satanás sobre o mundo espiritual. Ele diz, o príncipe deste mundo. Jesus chama Satanás de príncipe. Queridos, veja bem, se o próprio Filho de Deus, se o próprio Jesus, o próprio Cristo reconheceu a autoridade de Satanás e condição de príncipe das trevas, precisamos despertar para isto. Precisamos despertar e saber que Satanás tem autoridade para agir nessa área espiritual deste mundo. Satanás tem autoridade. E se ele tem autoridade, eu preciso vigiar, preciso estar atento, para que estas influências malignas não venham surtir efeito sobre minha vida e sobre a sua vida. O governante espiritual deste mundo, Satanás, e os demônios que o acompanham estão espalhados, meus queridos, por toda parte. Em todos os lugares onde houver um ser humano, onde houver uma alma, saiba de uma coisa: Satanás vai procurar estar presente ali para influenciar este homem, esta mulher, esta pessoa. Então, queridos, ele tem a liberdade, ele pode agir no campo espiritual deste mundo. Não possui o poder da onipresença, como o Altíssimo. Não, Satanás, embora tendo a liberdade de atuar em toda a face da terra, embora que Satanás tenha autoridade para atuar onde o homem estiver, porque eu digo onde o homem estiver. O homem foi à Lua, o homem hoje orbita em torno da Terra através das estações espaciais. Queridos, até ali o mal está presente. Quando o homem pisou na Lua, Satanás estava ali para trabalhar contra este homem, contra aqueles astronautas
na área espiritual. Satanás estava ali. Um dia, se o homem pisar em Marte, Satanás também estará ali. Porque o intuito de Satanás é influenciar o mal na alma, no espírito do homem. Então, queridos, Satanás, embora tendo esta capacidade de influenciar neste mundo, influenciar onde o homem colocar a sua planta do pé, ele, embora tendo esta capacidade, ele não possui o poder da onipresença, a qual o nosso santo, glorioso, bendito Deus tem. A Santíssima Trindade possui este poder da onipresença. Satanás não possui. Deus, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E Satanás não consegue fazer isto. Por isso que ele determina os anjos caídos, os quais são os demônios, aqueles que estão em trevas, e ele divide esses demônios sobre as nações, sobre os estados, sobre as províncias, sobre as cidades, sobre os lugarejos, sobre os bairros. Os demônios estão espalhados por todos os cantos. Então, queridos, essa é a diferença. Se Satanás governa o mundo espiritual, Deus, ele é maior. O Senhor é maior, porque ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Esse é o nosso Deus. O objetivo principal do mal neste mundo é um só: retirar o homem e a mulher da comunhão de Deus. Você que está me ouvindo, saiba disso. Satanás quer tirar você da presença de Deus. Satanás não quer que você tenha comunhão com Deus. Esse é o objetivo de Satanás. Ele não quer que você ouça a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. Satanás não quer que você sinta a presença de Deus na sua vida. E ele sabe que o pecado é a maneira eficaz de fazê-lo. Satanás, ele sabe que o pecado é a ferramenta que ele tem. O pecado é o meio que ele tem de impedir você, meu amado que está me ouvindo, você, minha querida que está me ouvindo, impedir, através do pecado, que você sinta a graça de Deus na sua vida. Então ele vai trabalhar, ele vai agir, ele vai fazer o possível e o impossível para que o pecado permaneça em sua vida, para que o pecado influencie a sua vida, para que o pecado domine o seu coração. Mas o que é o pecado? A palavra propriamente dita significa violação, desobediência a qualquer norma ou preceito religioso. Isso que significa a palavra pecado. Mas segundo a Bíblia, pecado é o ato de se rebelar contra Deus por meio da rebeldia. Pecado é rebeldia. Quando você peca, significa que você é um rebelde à voz de Deus, à vontade de Deus. Quando você é rebelde, quando você não dá ouvido, quando você não coloca em prática a vontade de Deus em sua vida, você está cometendo pecado. O ato de pecar se faz presente em sua vida. Deus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. E você não ama o seu próximo. Você odeia o seu próximo. Você deseja o mal ao seu próximo. Então você está cometendo uma rebelião contra Deus, porque Deus está dizendo para você amar o teu próximo, mas você não deseja amar o próximo. Você não quer seguir a orientação de Deus, que é amar o próximo.
Então, quando você escolhe não amar o próximo, você está sendo rebelde. Você está em rebeldia contra Deus. Você está se rebelando contra a orientação de Deus. Então você cai no pecado. Você cai na transgressão. Você tropeça no pecado. Olha o que o apóstolo Paulo, na epístola aos Efésios, no capítulo 5, versículo 6. Abra a sua Bíblia. Você que está aí com a sua Bíblia em mãos, abra aí, vamos lá. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Queridos, o apóstolo Paulo está falando aqui, ninguém vos engane. Se o diabo é o príncipe deste mundo, se a função do diabo é nos tirar da presença de Deus, nos afastar da presença de Deus, se a função do diabo é ministrar e trazer o pecado sobre a minha vida e sobre a sua vida, o apóstolo Paulo está dizendo que não devo permitir que as influências malignas atuem em minha vida. Ele está dizendo, ninguém vos engane com palavras vãs. Queridos, se alguém está sendo influenciado pelo mal para te levar a pecar, você não deve dar ouvidos a esta pessoa. O apóstolo Paulo está dizendo, ninguém vos engane com palavras vãs. Ou seja, não se deixe dominar, não se deixe influenciar, não se deixe ser levado com palavras, com conselhos que te afastam de Deus, que te levem à rebeldia, que te levem a pecar contra Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que aqueles que se deixam levar pelas influências malignas, através de homens e mulheres cujo coração são dominados por este espírito do engano, espírito maligno de Satanás, aqueles que se deixam ser governados por este espírito do erro, diz que sobre eles repousa a ira de Deus. Se você é um rebelde à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, aos conselhos de Deus, você ouve a palavra de Deus, você recebe os conselhos de Deus, mas você não dá ouvido, você não dá crédito. Então significa que você é contra Deus. Não, eu só ouvi, mas eu não estou afim de obedecer, eu não estou afim de colocar em prática. Querido, amado, se você faz a escolha de não vivenciar a vontade de Deus, você está sendo um homem, uma mulher contra Deus. Você está se levantando contra Deus porque você não quer colocar em prática aquilo que Deus determinou para a minha vida e para a sua vida. Então, quando eu me levanto contra a vontade de Deus, quando eu não quero obedecer a Deus, quando eu não quero colocar em prática a palavra de Deus na minha vida, no meu cotidiano, eu estou trazendo a ira de Deus sobre a minha vida. Eu estou trazendo a ira de Deus sobre o meu ser. E o apóstolo Paulo diz que tais são filhos da desobediência. Eles são rotulados pelo apóstolo Paulo de filhos da desobediência. Se você não obedece à palavra de Deus, você é um filho desobediente. Você é uma filha desobediente a Deus. E se você é o desobediente a Deus, a ira de Deus virá sobre sua vida. Você quer a ira de Deus sobre ti? Você quer a indignação de Deus sobre a sua vida? Você quer que a mão de Deus venha pesar sobre você? Porque sobre os rebeldes, a mão de Deus pesa, a ira de Deus pesa. Aqueles que são filhos da desobediência, o prazer que existe dentro deles não é Deus. Eles não têm prazer em Deus. O prazer deles se encontra no mal. Que tristeza! Tudo que pertence ao mal lhes atrai.
Isso mesmo, meu querido. Se você é atraído pelo mal, se o mal encanta os teus olhos e o seu coração, você é um filho da desobediência. A ira de Deus está sobre sua vida. Você é um rebelde diante dos olhos do Senhor. Se você tem prazer no mal, nas coisas que pertencem ao mal, você é um filho da desobediência. Mas tudo que pertence a Deus, a estes filhos da desobediência, causa incômodo, insatisfação. Quando ele ouve a pregação da palavra de Deus, ele fica incomodado. É como se fosse assim, uma coisa estranha dentro dele, que não traz paz. Fica incomodado, fica querendo fugir daquele momento da mensagem, da pregação. O louvor a Deus incomoda. A presença do cristão o incomoda. Por quê? Porque ele é atraído pelo mal, ele não é atraído pelas coisas que são de Deus. Ele somente é atraído pelo mal, pelas coisas do mal. E tudo que pertence ao mal traz encanto aos seus olhos, traz alegria à sua alma, traz conforto e satisfação ao seu ser. Por quê? Porque ele é filho da desobediência. A alma deste homem, desta mulher, nessa condição, está rigorosamente influenciada por este espírito maligno, por esta influência maligna que vem de Satanás e dos demônios. Suas ofensas ou transgressões são voluntárias. Vivem debaixo de uma iniquidade moral. Quando faz as coisas erradas, faz intencionalmente. Tudo aquilo que faz contra Deus é voluntariamente, é deliberadamente. Faz com gosto, com prazer. Abraça as coisas erradas com prazer. Por quê? Porque vivem debaixo de uma iniquidade moral. A consciência está entorpecida. A consciência está imersa na desobediência, no pecado, nas trevas. Estas são as características dos que vivem sob o domínio e influência do príncipe deste mundo, que é Satanás. Querido, olha para dentro do teu coração. Olha para a tua alma. Veja se estas características do filho da desobediência existem em você. Porque se existem estas características, clama a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Peça, Senhor, me liberte das influências de Satanás. Deus, me liberte do agir do mal em minha vida. Senhor, eu não quero ser filho da desobediência. Senhor, eu não quero andar debaixo da opressão, do pecado. Eu não quero, ó Deus, ser um transgressor. Não, meu Pai, eu quero ser um homem. Eu quero ser uma mulher obediente a Ti. Eu quero andar na Tua presença. Eu não quero, Senhor Deus, estar debaixo da iniquidade moral. A minha consciência, Senhor, não pode aceitar este comportamento imoral, este comportamento iníquo. Eu não posso, Senhor, permitir, Senhor, que eu venha pecar deliberadamente, voluntariamente. Eu não posso ser um transgressor assim, ó Deus, contra Ti. Ore a Deus, meu amado. Ora a Deus, minha querida, para que você seja liberto, para que você seja liberta da influência de Satanás, deste governo maligno que existe neste mundo. Vamos falar agora sobre a eficácia deste governo, a eficácia do governo de Satanás. A segunda epístola de Paulo
aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4 diz: Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nosso amado, querido apóstolo Paulo, falando aí acerca do Deus deste século. E o nosso apóstolo Paulo, no versículo 4, coloca este Deus, o Deus deste século, com letra minúscula. Porque não é o Deus criador, não é o Deus supremo, não é sobre este Deus que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando do Deus deste século, que é Satanás. Satanás é adorado pelo homem. Satanás é adorado pela mulher desobediente. Satanás é adorado por aqueles que não acreditam em Deus, que não acreditam na sua salvação, na sua justiça, no seu juízo. É este Deus iníquo que nosso querido apóstolo Paulo está mencionando aqui. E o apóstolo Paulo está dizendo que este Deus cegou o entendimento das pessoas. Este Deus iníquo, maligno, cegou o entendimento. Feche teus olhos neste momento. Feche teus olhos e vê se você enxerga alguma coisa à sua volta. Você não enxerga nada. Feche teus olhos, olhe à sua volta. Você não vai enxergar nada. Mas abra os teus olhos e você verá as coisas que estão à sua volta. O Deus deste século, Satanás, o príncipe deste mundo, ele cegou o entendimento dos homens e das mulheres, tornando-os incrédulos, para que não vejam a luz de Cristo, para que não vejam a glória de Cristo, para que não vejam a imagem de Deus, que é Cristo, porque Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então, o Deus deste século, Satanás, o príncipe deste mundo, não deseja, não permite que o homem e a mulher vejam a glória de Deus. Vejam Cristo. Tenham um encontro com Cristo. Sintam a presença de Cristo. Satanás não quer, não deseja. Então ele trabalha, ele atua constantemente. Constantemente ele atua, ele trabalha para que você e eu não tenhamos comunhão com Deus. Então, através de conselhos malignos, através de influências malignas, através de entendimentos malignos, ele corrompe a consciência e o entendimento humano para que o homem não enxergue a Deus, a salvação, a redenção que há em Cristo Jesus. Satanás, ele possui a arte de enganar. E Satanás trabalha de diversas maneiras para enganar. Ele atua de modo diferente, de pessoa para pessoa, de bairro para outro bairro, de cidade para uma outra cidade, de um estado para o outro estado, de uma nação para outra nação. O diabo atua desta maneira. Ele atua com o mesmo propósito, mas de maneiras diferentes, maneiras distintas, de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Assim Satanás trabalha. E ele tem alcançado êxito, porque ele tem conseguido arrebanhar milhões e milhões de almas para a perdição eterna.
Então ele tem a arte de dissuadir as pessoas. Ele possui a arte de enganar. Ele possui a arte de mentir, porque para mentir você tem que ser um artista. Aqueles que veem filmes e novelas, tudo aquilo é uma mentira, porque as pessoas que estão ali não são daquele jeito, mas elas representam aquele papel. Então assim é Satanás. Ele mente, ele engana as pessoas, pois ele possui a arte de enganar. E aqueles que abraçam as mentiras de Satanás têm o seu entendimento, então, corrompido pelo mal. Ele abraçou o engano, ele abraçou as mentiras de Satanás, ele abraçou o engano colocado por Satanás em sua vida. Então, quando eu abraço, quando eu tomo posse, quando eu recebo, eu sou corrompido pelo mal. Não deixe o seu coração ser corrompido pela mentira de Satanás, não, meu amado. Minha querida, não deixe seu coração, sua alma ser corrompida. Não permita ter a sua consciência corrompida pelo mal. Não permita, repreenda em nome de Jesus, diga não. Diga, eu prefiro obedecer a Deus. Eu prefiro andar na presença de Deus. Eu não quero andar na direção do mal. Eu não quero ser influenciado por Satanás. Eu não quero ser influenciado pelos demônios. Eu quero andar segundo a vontade de Deus. Este mal, querido, minha querida, cria raízes profundas na alma e na consciência, bloqueando a capacidade de discernir do homem e da mulher. Quantas pessoas que cometem atos horrendos, atrocidades para a sociedade, mas na consciência daquele indivíduo, o seu ato, o seu pecado, não traz nenhum remorso, não traz nenhuma tristeza, não traz nenhuma angústia. Para ele, aquilo é uma coisa banal. Mas por quê? Por quê? Porque a consciência, a capacidade de discernir já está bloqueada, já está afetada pelo mal, já está afetada, bloqueada por Satanás, pelos demônios. Então, meus amados, ele não tem remorso, ele não tem tristeza alguma pelos seus pecados. Se ele adultera, isso não tem para ele problema nenhum. Se ele mente, isso para ele não tem problema nenhum. Se ele ofende, para ele isto não é nada. Para ele é certo matar, roubar e destruir, ofender, machucar, entristecer. Para esta pessoa, isto é natural, é uma coisa normal. Se não possui o bom senso para enxergar as transgressões, as consequências, porque toda transgressão tem consequência. Todo pecado tem uma consequência. A palavra de Deus diz que o salário, a recompensa do pecado, a recompensa da rebeldia, a recompensa da rebelião contra Deus é a morte. É a morte espiritual. É o sofrimento eterno. Esta é a consequência. Mas aqueles que são possuídos, influenciados pelo mal, não enxergam as consequências de suas transgressões. E se não enxergam, Cristo não tem valor algum para eles. Por isso que não têm prazer nas coisas de Deus. Não se preocupam em ter as suas almas redimidas, purificadas, santificadas pelo Salvador Jesus Cristo. Porque o pecado, a transgressão, a ofensa, a rebeldia, a rebelião não lhe causa peso em sua consciência. Esta é a demonstração da eficácia de Satanás neste mundo. Incapacitar a
percepção da condição espiritual para com Deus. Isto ele tem feito de geração em geração. E como ele tem feito isso e tem conseguido vitória, êxito. Volto a dizer, volto a enfatizar, milhões e milhões de almas têm sido influenciadas por Satanás neste mundo. Milhões e milhões de almas já desceram à sepultura e terão as suas almas lançadas no inferno. E posteriormente, quando houver grande tribunal de Cristo, serão lançadas, julgadas e lançadas no lago de fogo e enxofre. Milhões e milhões de almas têm sido enganadas por Satanás. Meu amado, minha querida, não seja mais uma delas. Não seja mais uma das almas arrebanhadas por Satanás. Não seja mais uma delas. Diga não. Eu não quero que a minha alma seja lançada no inferno. Eu não quero chegar diante do tribunal de Cristo e receber a palavra dizendo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno. Eu não quero receber esta palavra. Eu quero receber outra palavra. Eu quero receber e ouvir de Deus a sua voz dizendo para mim: vinde benditos de meu Pai para o reino que eu vos tenho preparado. Meu amado, minha querida, faça uma escolha sábia em sua vida. Escolha Deus. Escolha andar na presença de Deus. Diga não para Satanás. Diga não para os demônios. Diga não para os sussurros malignos em seus ouvidos. Diga não para este mundo influenciado pelo mal. Agora, veja bem uma coisa. Embora o governo espiritual deste mundo pertença a Satanás, o seu governo não sobrepõe ao governo eterno de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Abra aí, meu amado, a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. Abra aí, versículo 18 e 23. Vamos aprender. Deus tem muito para nos ensinar. Deus tem muito a ensinar você, meu querido, minha querida. Vamos lá. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Presta atenção agora. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Querida, amada, o governo de Satanás está debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Satanás tem liberdade de atuar. Neste mundo, tem liberdade para atuar neste mundo. Ele tem liberdade para enganar as pessoas, tem liberdade para sussurrar nos ouvidos das pessoas, tem liberdade para dissuadir as pessoas, tem liberdade para mentir, ele tem liberdade. Mas essa liberdade, ela não é plena, ela está debaixo de autoridade. E existe uma autoridade maior que está acima de Satanás, que é Jesus Cristo. Oh, glória! Então, se eu tenho o meu coração na presença de Deus, se eu ando segundo a vontade de Deus, se eu coloco em prática a palavra de Deus, se eu sou um obediente à palavra de Deus, se Cristo está em meu coração, maior é o que está em mim. Que palavra gloriosa! Maior é o que está em mim, que é Jesus Cristo, aleluia. E se eu estou em Jesus Cristo, eu não tenho que temer o mal.
eu não tenho que temer, não, porque eu tenho Cristo em meu coração e Jesus é mais poderoso. Então, quando o mal se aproximar de mim, eu vou repreendê-lo em nome de Jesus. Eu vou anulá-lo em nome de Jesus. Eu vou repreendê-lo em nome de Cristo Jesus. Por quê? Porque maior é aquele que está em mim, que é Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 28 e 29. Tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: quem? Aqueles 2 endemoniados, né? Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Os espíritos, meus queridos, presta atenção, acorda aí, meu amado, não dorme não, hein? Fica acordado, fica ligado aí, Deus está falando contigo. Os espíritos malignos, ou seja, os demônios que habitavam nos 2 homens, falaram através dos seus lábios, confessaram a autoridade de Jesus. E como eu chego a esta conclusão? Quando os demônios disseram: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Aqui eles já começam dizendo, aqui eles já começam reconhecendo que Jesus não era um mero homem, não era um homem qualquer da sociedade. Ali estava o Filho de Deus. E quando eles pronunciaram, quando eles disseram: viestes aqui atormentar-nos antes do tempo, por que eles falaram antes do tempo? Porque os demônios, o próprio Satanás, sabe que o tempo dele neste mundo é curto. Satanás e os demônios sabem que não chegou o tempo deles ainda a serem lançados no lago de fogo e enxofre. Então eles disseram: Jesus, não chegou ainda a hora de sermos lançados no fogo eterno, no sofrimento eterno. Por que vem em direção a nós? Porque Jesus tinha ido àquela cidade. Jesus tinha ido à cidade dos Gadarenos. Quando ele chegou naquela cidade, aqueles demônios souberam: opa, o Filho de Deus chegou, o Filho de Deus está aí. Aqueles 2 homens não precisaram nem enxergar, eles não precisaram nem ver a Cristo. O próprio espírito maligno que repousava, que morava dentro deles, tinha consciência da presença do Filho de Deus. Por isso que eles vieram ao encontro de Jesus. Eles correram ao encontro de Jesus. Para quê? Para dizer: Jesus, não chegou a nossa hora. Então, eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, reconhecem a autoridade de Jesus sobre eles e reconhecem a autoridade que Jesus tem sobre eles para os lançar no lago de fogo e enxofre. Então, meus queridos e minhas amadas, Satanás conhece quem é Jesus de Nazaré. Agora eu te pergunto, se os demônios, se Satanás conhece quem é Jesus, se você tiver Cristo no seu coração, se você andar na presença de Deus, se você for um obediente à palavra de Deus, porque Jesus só habita, Jesus só vive no coração daquele que é obediente a Deus. Jesus não mora no coração do rebelde. Jesus não mora no coração daqueles que têm prazer no pecado, nas coisas erradas. Jesus não habita no coração daqueles que andam na prática do pecado. Não, Jesus não anda neste coração, não vive neste coração, não habita. Então, quando os demônios olham para você, se eles não contemplarem Cristo vivendo em você, se eles não contemplarem os traços de Cristo em sua vida, eles investirão em sua direção para te atacar com veemência. Eles partirão para cima de você para te influenciar, para te oprimir. Porque as pessoas são oprimidas por Satanás? Porque as pessoas andam em depressão? Porque as pessoas vivem angustiadas? Por que as pessoas vivem sofrendo emocionalmente? Porque lhes falta Cristo. Porque não tem Cristo no coração.
Porque ao invés de dar lugar a Cristo, dá lugar à desobediência, à rebeldia. Porque se eu andar na palavra de Deus, se eu andar segundo a vontade de Deus, a graça de Deus estará sobre mim. E quando o mal se levantar contra mim, eu vou me levantar contra este mal, eu vou me levantar contra a tristeza, eu vou me levantar contra a angústia, eu vou me levantar contra a dor e eu vou repreendê-la no nome poderoso de Jesus, porque eu sei quem é aquele que habita dentro de mim, que é Jesus de Nazaré. E Jesus que habita em mim, e a graça de Deus que está sobre mim, ela me dá autoridade. Porque assim como Jesus tem autoridade para repreender os demônios, para libertar as almas endemoniadas, este mesmo Jesus que habita em meu coração me dará autoridade para repreender toda influência maligna que se levantar contra mim, para trazer tristeza, angústia e dor. Então, meus queridos, olha a importância de permanecer na presença de Deus. Olha a importância de estar debaixo da graça de Deus. Olha a importância de ser obediente à palavra de Deus e de buscar a presença de Deus. Vamos lá, não terminou não, estamos quase terminando. Aguenta aí, meu querido, fica acordado, fica alerta, fica vigilante. Aleluia, vamos lá. Se o governo espiritual deste mundo pertence a Satanás, não podemos possuir apreço por ele, pois tudo o que o mal toca contamina e se torna impuro diante dos olhos de Deus. Se você deixar o mal entrar no teu coração, você estará impuro diante dos olhos do Senhor. Se você der lugar ao pecado em sua vida, você está impuro diante dos olhos de Deus. Você, minha querida, precisa entender uma coisa. Você precisa estar constantemente diante dos olhos do Senhor em oração, dizendo: Deus me purifica. Deus me santifica diante dos teus olhos. Senhor, me limpa, me liberte do mal, Senhor. Porque, queridos, amados, pecamos involuntariamente. Infelizmente, ainda estamos vivendo nesta natureza pecaminosa caída. É por isso que este corpo não pode entrar no céu. Esse corpo agora que você possui não entra no céu, porque ele é tendencioso para as coisas erradas. Ele é tendencioso a se rebelar contra Deus. Então, é por isso que quando formos para entrar no céu, nosso corpo precisa ser transformado em um corpo incorruptível para poder entrar nas mansões celestiais. Este corpo não entra no céu. E enquanto habitarmos neste corpo, nós precisamos clamar perdão. Nós precisamos clamar misericórdia. Nós precisamos clamar: Deus, me perdoa se pequei contra ti. Por quê? Você e eu podemos pecar contra Deus involuntariamente. Você comete um erro involuntário. Você cometeu um erro e você nem percebeu. Poxa, vacilei, bobeei. Não devia ter feito isso, não devia ter tomado essa atitude, não devia ter falado estas coisas, não devia ter este comportamento. Nós erramos, mas a consciência não está bloqueada. Nossa consciência acusa. Você vacilou. Você fez algo errado diante de Deus. Não é esse seu comportamento. Esse não é o comportamento correto, o qual você deve ter diante dos olhos de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus nos chama a atenção. E aí a gente cai na consciência. Poxa, Deus, pequei contra ti. Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia. Então, queridos, a sua oração tem que ser essa. Você tem que dizer: Deus, me perdoa. Senhor, me revela as minhas transgressões. Senhor, revela os meus erros. Revela este comportamento iníquo que muitas vezes se faz presente em minha vida. Senhor, não quero andar sob a influência de Satanás, não quero andar sob as influências dos demônios, não quero andar sob as influências do mal. Senhor, tem misericórdia. Então a minha oração precisa ser esta diante de Deus, para que eu possa sempre permanecer diante do Senhor, porque tudo aquilo que o mal toca, corrompe, se torna impuro diante de Deus. E se você não pede perdão a Deus, quando você dobrar os teus joelhos, Deus vai olhar o quê? O pecado que está em você. Porque o pecado, diante de Deus, o pecado se torna
uma barreira. E Deus, quando olha para você, a primeira coisa que Ele vai olhar é esta barreira, ou seja, o pecado. Deus não vai conseguir te enxergar. Ele vai enxergar o pecado na tua vida. Então, por isso que você precisa pedir perdão a Deus. Por isso que você precisa pedir: Senhor, me perdoa. Senhor, me faça enxergar os meus pecados. Me faça enxergar as minhas transgressões. Me faça enxergar as minhas rebeldias. Me faça enxergar o meu erro. E me faça sentir, Senhor Deus, o quanto eles são malignos em minha vida. Então, meu querido e minha querida, nós precisamos orar assim diante da presença de Deus, porque o mal contamina todos o que ele toca. Abra sua Bíblia aí na Epístola de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 7. Vamos ver aí. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Quando eu mencionei que não podemos possuir apreço por este mundo, é em razão disto. O mal contaminou este mundo. O mal contaminou a face da terra. O mal contaminou a sociedade. O mal contaminou as pessoas. E assim como este mundo já está contaminado pelo mal, Deus tem reservado um dia para destruir a face da terra. Aqui o nosso querido apóstolo Pedro diz: olha, lembra-te que um dia Deus destruiu o homem sobre a face da terra com o dilúvio. Mas haverá um dia, e este dia já está reservado, e ele diz como tesouro. Ou seja, o dia está reservado por Deus, separado por Deus. E este dia vai chegar. E esse dia vai chegar onde Deus vai destruir este mundo com fogo. Não será mais com água, porque o fogo vai destruir este planeta. Este planeta será destruído com fogo por causa do pecado, por causa da iniquidade que contaminou. Como o mal é nocivo, como o mal é terrível. Além de contaminar a alma, o corpo do homem, ele contamina a criação de Deus, ele contaminou a criação de Deus. Então, meus queridos, sabedor de todas estas coisas vindouras, o Espírito Santo, o Consolador enviado por Jesus, nos libertou através do seu poder revelador para que sejamos salvos nele. Você é o salvo em Cristo? Você é um liberto do Senhor? Você foi tocado por Deus, você foi visitado por Deus, você aceitou a Cristo como seu libertador, como salvador da sua alma? Agradeça a Deus, seja grato a Deus por esta benevolência, por esta misericórdia manifestada de Deus em sua vida. Queridos, permaneça, aleluia, neste tempo presente, na fé, vivendo em Cristo Jesus por meio da fé, crendo na sua palavra, crendo nas suas promessas, aleluia, crendo no Senhor, aguardando o momento de nos ajuntarmos a Ele. Quantos já foram conduzidos à sua presença? Quantos cristãos morreram na fé em Cristo Jesus? Quantos já desceram à sepultura tomando posse da vitória? Hoje já se encontram repousando na presença de Deus, aguardando somente o dia em que o Senhor irá ressuscitar os corpos para transformá-los em um corpo incorruptível, para que as suas almas se unam a este corpo e entrem assim nas mansões celestiais. Então, queridos, permaneçamos na presença de Deus, firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que Deus cumprirá todas as coisas que competem a Ele cumprir. Queridos, deixe essa palavra ao seu coração. Não se deixe ser influenciado por Satanás. Não se deixe ser influenciado pelos demônios. Não se deixe ser influenciado pelo mal. Busque a Deus, obedeça a palavra de Deus, seja cumpridor das sagradas escrituras e serás um abençoado, um vitorioso
em Cristo Jesus. Amém? Que Deus continue falando poderosamente ao seu coração. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai celeste, Deus bendito, santo e maravilhoso. Obrigado, ó Deus, por esta ministração. Obrigado, Senhor, por esta palavra, ó Deus, em nossos corações. Senhor, dai-nos sabedoria. Senhor, dai-nos entendimento para discernir, Senhor, as vozes, Senhor Deus, os sentimentos, os desejos que afloram em nós. Meu Deus, dai-nos sabedoria para que nós não venhamos, Senhor Deus, ser filhos da desobediência, filhos da iniquidade, pecadores contumais, Senhor Deus. Não, meu Deus, queremos ser obedientes, queremos andar na Tua presença, queremos ouvir a Tua voz, ó Deus, queremos ser cheios da Tua graça, da Tua unção e da Sua misericórdia. Por isso, Senhor Deus, nos liberte, Senhor, nos liberte, ó Deus, de tudo aquilo, Senhor, que nos atrai ao mundo, ao pecado e às coisas erradas. Senhor, nos liberte, ó Deus, e nos torne homens e mulheres, Senhor Deus, abençoados diante dos Teus santos e maravilhosos olhos. Repreenda o mal, Senhor, repreenda o tentador. Repreenda, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nos dê autoridade e poder, Senhor, para nos posicionarmos, Senhor Deus, diante de Satanás e dos demônios, que eles, olhando para nós, contemplem a Tua graça, contemple, Senhor Deus, o sangue glorioso de Cristo, e assim possamos viver, Senhor Deus, combatendo o bom combate, Senhor, em Sua presença, usando, Senhor Deus, as armas espirituais, as quais tem nos concedido. Senhor, entrego cada um dos Teus servos e das Tuas servas do Projeto Semear em Tuas mãos. E rogo, Senhor, as Tuas ricas e maravilhosas bênçãos sobre todos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz.